Gente, vocês não têm noção do que acabou de acontecer. É tipo, a fofoca do ano. Vocês não têm, nem imaginam a dimensão disso aqui. Agora o que eu vou contar não pode sair daqui. Então abafa. Vamos lá. Gente, o nome do moidinho que aconteceu é Revolução Francesa. França, Paris, Cidade do Amor. Cidade do Amor, deixa bem baixinho, tá? Porque o que eu vou contar agora não tem nada de amor, tá? É isso mesmo. Gente, tudo começou lá no dia 17 de junho de 1789, de acordo com o que eu soube, né? Gente, tudo isso foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação de camponeses, de classes mais urbanas que viviam na miséria. Isso mesmo, todo mundo pobre. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão de Brasília e desencadearam profundas mudanças no governo francês. Só que eu não vou contar tudo isso assim tão raso que nem vocês estão pensando. Pra isso, claro, eu também não vou ficar aqui, né? Pelo amor de Deus. Então vamos pra outro lugar? Não, gente, aqui não, nada a ver. Um castelo? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É, aqui tá bom. Enfim, vamos lá. Enfim, minha gente, agora que eu tô em um lugar decente, né? Graças a Deus, vou contar pra vocês o babado todinho. Só que eu sou uma pessoa que conta a fofoca completa. Então eu vou contar, ó, desde o contexto, porque eu sou dessas. Enfim, vamos começar. Bem, pelo que eu soube, no final do século XVIII, a França era um país agrário. Agricultura vibes, gente, com produção estruturada, modelo feudal, esse tipo de coisa. Isso significava, né, que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. Bem nada a ver esse tipo de coisa ultrapassada, nossa. Enfim, o poder político estava concentrado num rei, rei soberano, nossa, quanto poder. Ai, chega a me comover. E num pequeno número de auxiliares, aquele pessoal, ó, dono do dinheiro, coisa que eu não sou. Abafa. Enfim, por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Acho é pouco, mas vamos deixar abaixo. Enfim. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, que era rival, estava desenvolvendo uma outra revolução. A Revolução Industrial. Esse é um babado ainda maior, mas isso é história para outro dia. Enfim, não vou contar tudo misturado, né? Então vamos dividir esse balaio de gato tudo em fases, para ficar mais fácil, né? Bom, a tal da Revolução Francesa é dividida, ó, em 3 fases. Uma mais bombástica que a outra. É babado, eita atrás de vixe, socorro. Enfim, tem a tal da monarquia constitucional, que vai de 1789 até 1792. Tem a tal da Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1795. 3 anos de confusão. E também tem o Diretório, que vai de 1795 a 1799. É tanto moído que, ixi, mas enfim, né? Eu não estando no meio, nem meu nome estando envolvido nesse tipo de fofoca, pra mim tá ótimo. Enfim, né? Agora eu vou contar pra vocês as causas desse moído todinho. Enfim, a burguesia francesa estava muito preocupada em desenvolver a indústria do país, afinal, né? Tava precisando, gente, vamos atualizar. Queria acabar com a barreira que restringe a liberdade de comércio internacional. Ô, gente, vamos expandir o negócio, né? Afinal, ficar tudo limitado dentro do país. Ah, me poupe. Enfim, dessa forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. Hashtag eu apoio. A burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos.
Pois afinal, né, meu amor, era ela que sustentava o Estado, tava mais do que certa. Posto que o clero e a nobreza, os donos do dinheiro, estavam dispostos e livres de pagar impostos. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Que desigualdade social pra mim. Uma hora dessa, vou nem me posicionar, senão vão me tacar hate. Mas enfim, apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. Vocês acham que isso é justo? Porque eu acho isso uma falta de respeito, uma palhaçada com a burguesia. É tanta palhaçada que eu chego e vou tomar uma água, gente. Ah, palhaçada. Nossa, não. Pessoalzinho tóxico. É, tóxico. Ah, licença. Enfim. Nesse mundo todo, tem também o iluminismo. Aí vocês vão dizer, eita, Letícia, conta de luz. Eu vou ficar calada porque até um dia desse eu também não sabia. Então eu vou explicar o que é, tá bom? Eu vou explicar o que é, porque aí ninguém vai dizer, ah, mas ela conta fofoca pela metade. E eu já disse que eu não conto fofoca pela metade. Então vamos lá. Enfim, o iluminismo se propagou, né, entre os burgueses e proporcionou o início da Revolução Francesa. Enfim, esse movimento era um movimento intelectual. Para, gente, falando de mim. Tá bom. Sem se amostrar, beleza. Enfim, esse movimento intelectual fazia duas críticas a práticas econômicas mercantilistas: ao absolutismo, o rei soberano, e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. Acho é pouco, habla mesmo. Enfim, seus autores mais conhecidos foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. Fala abaixo que esse povo é a elite. Mas enfim, sendo elite, não sendo elite, eu acho que esse povo deve hablar mesmo. Bora botar esse... Enfim, abstrai, minha gente. Só que agora tem que falar da crise econômica e política. E vocês sabem que toda boa fofoqueira tem amigas fofoqueiras. Então, eu não posso falar disso, né? Porque tem outra pessoa que sabe mais detalhes. Então, vou ter que passar pra ela. Só mandar uma mensagem aqui, tá bom? Enfim, abstrai. Pode ir contando a fofoca, tá? E essa fofoca não para por aí, galerinha. A situação da economia ficou crítica nas vésperas da Revolução de 1789. Exigiu várias reformas e gerou uma crise política enorme. Vocês já estão imaginando, não tem como ficar pior, mas teve sim. Porque o ministério teve uma ideiazinha de o clero e a nobreza pagar impostos. Sim. O nosso querido rei Luís XVI, pressionado com tudo que estava acontecendo, convocou os Estados Gerais para uma assembleia formada por 3 estamentos da sociedade francesa. Eram eles o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro pelo resto que nem era nobreza nem clero. O terceiro estado, mais numeroso, eles queriam que as votações das leis fossem individuais, não por estado. Já o primeiro e o segundo queriam que fosse por estado, então recusaram a proposta. Reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e uma parte do primeiro se separaram da Assembleia. Depois disso tudo, que declararam-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer unidos até que ficassem pronta a Constituição. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Galerinha, essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, além do direito à propriedade. Tava indo tudo bem até nosso querido rei Luís XVI recusar a declaração e provocou novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres foram para outro país. A instabilidade na França era grande. Finalmente, a Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os arquivos, podemos destacar o governo, que foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitando pelo legislativo, constituído pela Assembleia.
Os deputados teriam mandato de 2 anos apenas. Foi instituído também o voto censitário, que só podia ser eleito quem tivesse uma renda mínima. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmaram a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos e manteram a escravidão nas colônias. E a fofoca não para por aí. Eu vou deixar agora pra minha amiguinha Clara contar pra vocês. Calma que a fofoca ainda não acabou não, viu? Tem muita coisa pra render ainda. E não tem aquela Assembleia Legislativa? Ela foi substituída pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a República. E faziam parte desse novo parlamento os jacobinos, que era a maioria, sabe? E eu tenho um monte de print no meu celular que diz que o rei Luís XVI, ele foi condenado à morte na guilhotina. Pois é. E alguns meses depois, a rainha Maria Antonieta teve o mesmo fim triste que ele. E a partir daí, minha filha, a França virou um caos. Porque, basicamente, 2 grupos começaram a divergir entre si para saber como é que a revolução ia acontecer. Tinha os girondinos, que eram, assim, a classe mais fina, mais rica. Eram os burgueses, que defendiam a monarquia. E tinha os jacobinos, que eram mais gente como a gente, de uma classe média para baixa, que defendiam a república. E eles não conseguiam entrar em um consenso. Um defendia uma coisa e o outro defendia outra. E era muita briga. Foi um cenário muito caótico. Bom, vocês estão preparados para o que eu vou contar agora? Porque tem sangue, porque tem guilhotina, tem prisão, tem tudo. Então se prepara, pega uma pipoca, senta aí que lá vem o moído. Bom, eu vou contar literalmente o terror, o período conhecido como o período mais cruel da Revolução Francesa. Então, entre os anos de 1793 e 1794, dentro do período de Convenção Nacional, existia um ano de extrema violência, chamado de o terror. Então, por isso desse nome. Então, simplesmente todas as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias foram parar na guilhotina. Simplesmente isso. Graças a uma lei dos suspeitos, que foi uma lei que autorizava a prisão e a morte dessas pessoas. Aí, nesse patamar, eu fiquei sabendo também que as igrejas eram encerradas e os religiosos eram obrigados a deixar seus conventos. E aquelas pessoinhas que se recusaram jurar a Constituição Civil do Clero eram o quê? Exatamente, eram executados ou na guilhotina, como eu já havia citado, ou afogados no rio Loire, que era um rio francês. Aí, a ditadura jacobina trouxe algumas novidades para a Constituição e inseriu o voto universal, o fim da escravidão nas colônias, o congelamento de preços de produtos básicos como o trigo, a instituição de um tribunal evolucionário para julgar aquela galerinha que era os inimigos da Revolução, e simplesmente as execuções se tornaram um espetáculo popular, um espetáculo público, porque ocorriam ali para todo mundo ver. Que bacana, não é mesmo? Aí eles diziam que isso era porque os ditadores achavam aquilo como um ato justo, para meio que acabar com aquela galera do contra. Mas isso acabou causando medo das pessoas, porque imagina, né? E isso causou um problemão para Robespierre, que foi acusado de tirania nessa época. Aí, com isso, esse carinha, esse Robespierre, foi executado em 1794, e esse moído todo ficou conhecido como o golpe do 9 Thermidor. Agora eu vou deixar a Amanda contar mais um pouco sobre alguns fatos da Revolução Francesa para vocês, porque ela entende muito desse próximo tópico. Então, vai lá, Amandes! Agora eu vou falar um pouco sobre a fase do Diretório. Essa fase durou 5 anos e se caracterizou pela ascensão da alta burguesia, os girondinos, ao poder. Recebeu este nome pois eram 5 diretores que governavam a França. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato foi revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Tava complicado, gente. Deixa abaixo. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao anular o congelamento de preços. Eu também não gostaria se fossem eles. Vários países, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçaram invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Eles queriam abafar tudo, gente. Por fim, a nobreza, a própria nobreza e a família real, no exílio, buscavam organizar-se para restaurar o trono. Eles queriam tomar tudo de volta, porque estava complicado. Diante dessa situação,
o diretório recorre ao exército, na figura de jovem general Napoleão Bonaparte. Segurem esse nome, porque ele vai ser, ele, para conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá o golpe, o 18 Brumário, onde instaura o consulado. Sim, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. Ele estava tentando deixar tudo baixo e organizar tudo, mas quem disse que vai dar tudo certo assim tão fácil? E agora, para terminar de lacrar com tudo, eu vou falar sobre as consequências da Revolução Francesa. Sim, agora vamos lá. Para terminar o babado, vamos lá. Napoleão Bonaparte espalhou os ideais da Revolução Francesa através da guerra pela Europa. Lembra que eu disse que ele ia ser importante? Pois é, foi ele. Em 10 anos, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, sim. Ficou complicado para eles. Libertando os camponeses dos laços que os prendiam, aos nobres e ao clero. Eita, gente. Eles perderam aquele poderzinho que todo mundo gosta, né, de ter um poder. Eles perderam. Então, deixa abaixo. Desapareceram as amarras feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado de dimensão nacional. Estava se expandindo o negócio. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França do estágio feudal para o capitalista e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Sim, todos somos capazes de alguma coisa, não é verdade? E eles foram capazes de condenar um rei. Igualmente, instalou-se a separação de poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. Em 1999, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, olha ele aí de novo, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los das manifestações populares. Por volta de 1803, pelo que eu me lembre, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. Eu disse que ele ia ser importante, que era para se ligar nele. Ele, lacrando geral, Napoleão Bonaparte. Gravem bem esse nome. Ai, gente, eu tô cansada. Foi tanta coisa, que nem eu, sou fofoqueira nata, tava acompanhando. Mas espero que vocês tenham conseguido. Se não, é só reassistir, porque afinal, fofoca boa, a gente até ouvir outra vez. Enfim, pra saber de mais fofocas, é só nos acompanhar, porque afinal, fofoqueira nata você só encontra aqui.